O surgimento do grupo se deu na Unicamp, em 2007, quando na última montagem do curso de artes cênicas, que é uma montagem que o curso propõe que seja toda gerida pelos alunos, eles escolhem o tema, sugerem a direção, sugerem como que eles vão trabalhar esse tema, com um orientador. A gente decidiu montar o espetáculo Números, que a gente não sabia que seriam números ainda, mas era essa a proposta, com o Roberto Malé, que era um professor da Unicamp, e era um professor com o qual a gente tinha começado a ter relação em 2004, quando a gente entrou na universidade. Então, nós nos conhecemos, o núcleo que fundou o grupo, em 2004, e o grupo foi fundado só em 2007. Entre esse período, uma das coisas que eu acho que foi fundamental para a formação do grupo foi a convivência mais próxima, essa coisa que o Sérgio falou da família. A gente, em 2006, grande parte dos integrantes que depois vieram a ser os Geraldos, a gente morou junto numa república, que era uma república que tinha 7 mulheres e eu. E aí, quando nós começamos o processo dos números, tinham algumas pessoas que moravam nessa e mais outros amigos. Então, foi uma identidade de amizade mesmo, que fundou o grupo, e o nosso interesse em trabalhar com o Roberto Malé, desde 2004 nós vimos trabalhando com ele. E aí foi o Números que nós criamos em 2007. Até hoje a gente tem uma ligação com a Unicamp, é um dos nossos parceiros. A gente tem aprofundado cada vez mais a parceria com a Unicamp. Nós não somos um grupo da Unicamp, como o Lume, por exemplo, é um núcleo que pertence à Unicamp. Ele é financiado em partes pela Unicamp, né? Tem as suas pesquisas relacionadas à Unicamp. Nós não. Nós somos parceiros. E esse ano nós estamos aprofundando a parceria com a Unicamp no sentido da extensão universitária. Então a gente tem alguns projetos de 2017 até 2020, 2017 até 2020 com a Unicamp, para fazer diversas ações, como temporadas, cursos, que para eles se caracteriza como extensão cultural dentro da universidade, e que para nós nada mais é do que o que a gente já faz, que são os nossos cursos, as nossas peças, as atividades culturais, né? Quando a gente começou o grupo, nós sabíamos que seria muito complicado viver de Geraldos, que a gente ter o salário inteiro pago, porque a gente já conhecia a realidade teatral, seria uma coisa muito complicada, mas que ao mesmo tempo nós queríamos essa vida de grupo, de teatro de grupo, e que, considerando a amizade, considerando esse desejo de trabalhar com um diretor que para nós era como que um mestre, a gente iria então investir nas formações de uma maneira individualizada, e que depois essas formações voltariam no momento em que o grupo estivesse mais estruturado, para compor de uma maneira heterogênea, mas a gente tem tentado cada vez mais harmonizar essa heterogeneidade, e aí ter uma existência a partir disso. Exemplifico. Eu, por exemplo, decidi fazer um mestrado. Meu mestrado é sobre a técnica cômica, e o meu doutorado é uma leitura da poética do Aristóteles sob a perspectiva do ator. Isso são coisas que vieram na minha vida pelos meus estudos, pelas minhas experiências. A Marina decidiu fazer um mestrado sobre dança-teatro e pesquisar a obra da Pina Bausch. A Carol decidiu pesquisar o método Stanislavski. São coisas que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, mas que permitiu que cada um seguisse um caminho sem abandonar as questões do grupo, e depois naturalmente isso começou a se voltar para o grupo. Então, quando a gente consegue fundar um curso de formação de atores integrando disciplinas, a gente tem profissionais com diversas qualificações, como um trabalho corporal mais vinculado à dança, ou um trabalho de interpretação mais vinculado ao método Stanislavski, que a gente não nomeia dessa maneira, a gente nomeia de maneiras mais genéricas mesmo, corpo, voz, interpretação, mas que a gente sabe que por detrás tem essas pesquisas que lá no começo a gente decidiu, vamos seguir cada um o seu caminho, para que possa haver uma sobrevivência e também uma profundidade sem matar o grupo. E eu acho que isso também é interessante, porque você também abarca os desejos individuais dos atores, né? Então o grupo não fica aquela prisão, né? Eu sou desse grupo, eu tenho que fazer tudo com esse grupo, é a linguagem desse grupo. Não, o grupo, pelo contrário, dá uma base e permite que os seus atores façam suas pesquisas individuais e que voltem e dialoguem com o grupo, né? Então eu sinto que também cria uma relação mais saudável e que
gera mais inquietações e gera mais produtividade, né? Isso surgiu também porque quando nós nos reunimos, nós não queríamos pesquisar nenhum tipo de linguagem específica. Nosso desejo, isso foi o que nos uniu, era fazer um tipo de teatro que qualquer pessoa pudesse assistir, mas que nem por causa disso perdesse o seu requinte poético, porque lá na Unicamp existia uma febre de pesquisas de linguagem, então a gente viu muita coisa de pesquisa de linguagem na nossa formação, e a gente não conseguia, por exemplo, trazer as nossas famílias para assistir. A gente mesmo não entendia, porque todo o grupo vinha do interior, então não tinha essa experiência mais metropolitana das linguagens, né? Nossa experiência. Eu, até os meus 19 anos, eu não sabia nem quem era Chico Buarque, porque minha mãe gostava de Roberto Carlos. Então, é uma outra formação que a gente tinha, e como a gente escolheu um objetivo como união para o grupo e não uma linguagem, que era esse objetivo de falar para um público em geral, isso permitia também que diversas linguagens fossem pesquisadas de uma maneira individualizada e que depois isso voltasse para o grupo. Sempre em função desse teatro acessível, né? Então, acho que isso é muito essencial quando a gente fala de identidade. Eu acho que se você pegar a gente tem 5 espetáculos hoje no nosso repertório. Enquanto linguagem, eles são muito diferentes, muito diferentes. Mas enquanto essência, enquanto identidade, todos são populares e acessíveis, de alguma maneira. Então, você vê a identidade do grupo nisso, né? Acho que no início tinha a questão também da linguagem cômica, apesar de que a gente nunca falou que nós somos um grupo de comédia, mas o primeiro espetáculo, além de querer trabalhar com essas pessoas, com esse diretor, tinha o princípio de que seria uma comédia. Porque na graduação a gente tinha trabalhado com muitos dramas, Morte e Vida Severina, Processo, Homens de Papel, Vereda da Salvação. Eram peças muito dramáticas, muito fortes, e a gente tinha esse desejo pelo cômico também, que acabou ficando também na identidade do grupo. A gente tem cada vez ficado mais dramático, né? Mas não é uma... queremos ser dramáticos ou queremos ser cômicos, não. Foi acontecendo pelo caminho natural das coisas, não foi pré-estabelecido enquanto identidade. Tanto que o Números, que é o primeiro espetáculo, ele é uma comédia clownesca, então é uma homenagem a palhaços, que a gente procurou fazer nesse espetáculo do Números. O segundo, que é o Ai Amor, é uma comédia musical. E o terceiro, que é o Sarau, quarto, né, porque o Números para crianças, que é o terceiro, ele é uma adaptação do Números. Então o terceiro, que é o Números de Circo, um espetáculo para crianças, ele é uma adaptação do adulto para criança. E o Sarau, ele é uma comédia dramática. Cadê? O Sarau. Peraí que eu tô passando tudo. O Sarau é uma comédia dramática. Então essa evolução dos gêneros, evolução não no sentido que eles vão melhorando, mas essa diversidade, ela veio a partir da nossa experiência mesmo e dos temas que a gente estava querendo trabalhar naquele momento, né? O último é o Tchekov, o drama, né? Tem até o nome de O Drama. Mas não é um drama, né? É uma comédia dramática. E também, se você for ver enquanto identidade, é um espetáculo que ele nem nasceu ainda direito. A gente oficialmente fizemos 3 ensaios abertos esse ano. E é um espetáculo que pra gente é o que está menos resolvido também. Porque foi um espetáculo que a gente chamou um diretor de fora. Então foi um ator do Soleil que veio, que a gente fez a produção totalmente independente também, para conseguir trazer ele trabalhar com a gente. E aí também a gente vê como é diferente. A identidade do grupo se mantém, o espetáculo ainda tem esse caráter. Os contos do Tchekov escolhidos são contos bem acessíveis, então tem uma narrativa simples, todo mundo que assiste entende a história que está sendo contada. Mas enquanto linguagem, enquanto essência, quem conhece os nossos trabalhos vê que o Tchekov ele é diferente, porque teve essa pessoa que veio de fora e que, muito diferente dos outros diretores dos outros espetáculos, que foram Malé e a Verônica originalmente, eram diretores com quem a gente já tinha um diálogo e já tinha um trabalho de alguns anos. Dessa vez não, a gente traz uma pessoa totalmente de fora que não tinha nenhuma relação de fato com o grupo. Então, a gente tenta descobrir esse meio termo, né? Que acaba que
fica até com uma linguagem um pouco diferente, fica tudo mais clean. Você vê que o espetáculo é mais europeu mesmo. É muito louco isso, né? Porque mesmo a gente estando lá e estando na nossa essência, você vê o traço do diretor muito forte, né? A coisa tudo muito limpo, muito no lugar, muito milimétrico, clean, que é muito oposto. Você bota o último espetáculo, que é o drama, do lado do Números. O Números é aquela coisa suja, mambembe, rasgada, Brasil, sabe? Aí você olha pro drama, é aquela coisa limpa, músicas russas, tudo muito no seu lugar. A gente mesmo ainda não entende direito esse produto, a gente ainda está entendendo ele, sabe, dentro da nossa identidade. Porque, por exemplo, o Malé e a Verônica, a gente consegue se apropriar à medida que a gente está em diálogo constante e eles formaram a gente, né? Então a nossa formação já vinha com esse pensamento. Então essa questão é muito clara, e agora o diretor está na França. Então como é que você mantém esse diálogo, né? Como é que você continua? A gente vai para os ensaios e não tem o diretor de olhar de fora, sabe? Então é uma nova descoberta, mas a gente está aberto a isso, porque de fato a gente não tem o diretor do grupo e a princípio a gente não pretende ter. É um grupo formado de atores. Eu acho que um dia eu visualizo que o Douglas poderia pegar uma direção, mas a princípio o Douglas é ator no grupo. Mas você entende o lugar da direção como uma necessidade dentro de um grupo teatral? No nosso caso, fundamental. Sim, a gente trabalha muito a partir da relação com o diretor e até essa questão que muitos não gostam de colocar, essa questão hierárquica. A gente considera a hierarquia importante. Isso em qualquer coisa, tanto que na nossa estrutura de gestão, de produção, existe uma hierarquia também. O Douglas é o coordenador no grupo. Não quer dizer que o Douglas é melhor do que eu, ou que ele é meu patrão. Não, mas que para uma questão de organização, é importante que tenha alguém coordenando e pensando todo. Que tenha outras pessoas pensando nas partes, que as funções estejam claras, né? Então, a gente acredita muito na hierarquia. A gente é um grupo tradicional, né? A gente, sim, por mais que quando você vê as nossas peças, sei lá, você vai ver o Ai Amor, ele é totalmente pós-dramático, ele é super contemporâneo, mas a essência dele, a forma como a gente trabalha a interpretação e a organização, a nossa referência é Aristóteles, entendeu? Então, assim, a gente gosta das coisas um pouco mais tradicionais mesmo. E, de certa forma, o grupo está ali em função de uma pesquisa a qual ele desenvolve um olhar muito particular. E isso é bom, isso é muito bom. Eu já percebo outros grupos que abrem o lugar da direção para um diálogo onde possa haver trocas de possibilidades de compartilhamento de ferramentas de trabalho, sem perder a identidade do grupo. Também é muito bom, a gente pode citar vários grupos que trabalham assim, né? E eu percebo outros grupos que a direção simplesmente, ela não é nem autoral e nem um compartilhamento de ferramentas de trabalho com outros diretores, mas simplesmente uma liderança que consegue manter aquele grupo organizado do ponto de vista artístico, a existência do grupo. Eu acho que as obras são muito o filho, o resultado de um casamento. Sim. Você vê muito a cara do Geraldo e muito a cara do diretor. Se você vê as obras que a gente fez com o Malé, tem a cara dele com a gente. O Ai Amor com a Verônica tem a cara da Verônica, mas com a gente. Sem o Geraldo não seria daquela forma o espetáculo. E acho que o drama, que é o mais novo, que mesmo assim a gente ainda não está tentando entender, mas também tem a cara do Armand, mas tem a nossa cara também. Ainda de uma outra maneira, porque ele ainda não encontrou o seu lugar dentro do próprio grupo. Mas eu acho que à medida que ele for circulando e for ganhando a cara e for amadurecendo, isso vai ficar cada vez mais claro. Que é de fato um casamento entre o diretor e o grupo, sabe? Onde você consegue ver a característica dos dois alinhadas numa obra. Você disse que você percebe que a direção é mais limpa, que a estética passa por um outro lugar. Isso para vocês é bom, é positivo? Acho que tem o lado bom e tem o lado ruim. Qual seria? O bom, eu acho que a gente ganhou muito, assim, né, na coisa da organização, do cuidado, todo o material cênico, todos os elementos, ele tinha um preciosismo com essas coisas, sabe? Cada colher, a colherinha que ia junto com a xícara, era tudo escolhido muito a dedo, as movimentações, as marcações, tudo muito marcado. Então, por um lado, tinha
uma sacralização do espaço cênico também, que eu acho que muitos grupos trabalham com isso, e a gente não tem esse hábito. Então, a questão da pontualidade, a questão da quantidade de ensaios, teve muitos ganhos que vieram da relação com o Armand, que tinha essa referência europeia, francesa, e ele é armênio, então a formação dele é toda russa. Quando ele cresceu na Armênia era tudo União Soviética, né? Então, assim, vem toda uma referência da tradição russa também. Então, teve muitos ganhos, mas por outro lado, ainda é um desafio. Se você comparar o drama com números, perde um pouco em vida. A gente agora precisa conseguir essa vida dentro dessa marcação, dessa regra, desse limpo. Eu acho que é o grande desafio, porque eu acho que é possível, mas ainda é um embate, que é como você encontra esse novo lugar. Vocês conhecem um livro chamado Arte do Arquivo Zen? Eu nunca li, conheço. É exatamente isso. O grupo de vocês que tem um trabalho muito focado na espontaneidade, no aqui e agora, no cada espetáculo seu número, de repente você tem que delinear uma partitura e ao mesmo tempo é uma prisão, mas na medida em que você entra no princípio do gesto, né, da viagem naquele movimento, eu acho que seria um livro importante para vocês trabalharem. Nessa repetição, chega a um ponto que ela chega num grau de organicidade que você começa a perceber o lado atômico da criação. Ele vai numa fragmentação muito mais sutil, mas é uma viagem muito prazerosa também. Eu estou falando isso porque eu descubro que tem um lado no ator que, enquanto ele não descobre o princípio do prazer e nesse eu ponho até o ator dentro daquilo que ele está fazendo, ele não consegue se sentir à vontade. Ele fica sempre engomado dentro daquilo que ele está fazendo. É uma coisa que o Amir fala, não é o Amir não, é o caso Augusto Fernandes. É importante que o ator, dentro disso, não tenha goma. Enquanto a gente está engomado, não tem o prazer do jogo, do aqui e agora, do fluxo, não é papo viagem, entendeu? É realmente essa coisa do como é que esse gesto na repetição ele vai se afinando e ele vai se tornando parte da gente. Eu acho que seria interessante para vocês fazerem. Eu percebo muito que os grupos de teatro que funcionam, de certa forma, lidam, claro, com esse princípio do prazer, porque está relacionado a esse lugar de você ser e estar fazendo aquilo, mas também ligado a algumas coisas de uma escola, da onde eu vim do teatro, que o André vem, que a Nayene veio, que está muito baseado em cima da disciplina, do rigor para o trabalho, das hierarquias, não enquanto diferenças, mas enquanto organização para que as coisas aconteçam. E eu percebo nos grupos do Adhemar Guerra que existem grupos que, de certa forma, deixam de existir na hora que não se colocam nesses lugares, porque parece que existe uma pré-organização para que o grupo possa fluir, né? Por exemplo, quando a gente colocou as orientações especiais, porque tem aquele grupo que convida o diretor, né? Tem aquele grupo que não quer o diretor, tem aquele diretor que é autoral, e tem aquele diretor do grupo, como foi no caso do Centro de Pesquisa Teatral com Antunes, que convidava outros profissionais para conviver com a gente, independente do lado autoral dele como artista. Então, por exemplo, o Casolone chegava no Brasil, ele trabalhava uma semana com a gente dentro do CPT. O Jean-Claude Carrière vinha aqui, que adaptou o Mahabharata do Peter Brook, trabalhava com a gente uma semana dentro do CPT. Depois nós tirávamos daquela experiência o que era necessário, ele continuava dirigindo, mas nossa cabeça tinha aberto um pouco mais em relação à experiência de vida de um outro artista. Então, quando eu coloquei as orientações especiais, era para que talvez esses grupos pudessem absorver o pensamento de outros artistas. Agora, eu me pergunto assim, pela experiência de vocês, como fazer com que essas informações ou essas experiências não atrapalhem, né? Porque eu senti que as pessoas ficaram mais atrapalhadas do que se sentiram abertas para o que viria, né? E ao mesmo tempo não paralise o grupo, porque eu senti que vários grupos paralisaram. Por exemplo, você tinha lá um diretor dirigindo, a gente mandava 6 orientadores especiais, a cada orientador eles queriam mudar alguma coisa.
porque eles não sabiam realmente o que, né, absorver de importante, o que separar, não jogar fora, né, mas separar que não dizia respeito. Vocês tiveram que lidar com esse tipo de experiência? Nossa, muito. Porque ele vem do Soleil, né? Então ele tem aquela estrutura gigantesca, ele chega aqui no Brasil, primeiro que é o Brasil, né? Ele pega Dom Pedro, que para chegar na nossa sede tem que pegar Dom Pedro, que está em obras constantemente. E ele não vai chegar no horário. A rodovia. Para chegar na sede tem que pegar a rodovia Dom Pedro, que ele não vai chegar no horário, não adianta, ele pode sair antes, às vezes ele vai chegar bem cedo, às vezes não. Então não tem essa regularidade que ele encontra lá, então ele chegou e viu um lugar que é diferente. Mas que pra gente não importa muito isso, importa que ele traz uma disciplina que a gente sabe que falta e que a gente reconhece que falta, no nosso caso, e formação também, e que a gente mantém os nossos objetivos e vamos tentar agora ver como é que a gente incorpora isso. Então, é um embate. Foi um processo muito dolorido. Foi briga constante, era o tempo todo de briga. Não briga no sentido pessoal, briga no sentido profissional mesmo. Ninguém no interior do estado briga. Sim, nós brigamos muito. Sem ser pessoal. Muito. Não, lógico, e também tinha essas coisas, tipo, ele falava, temos que fazer isso no cenário. No Soleil, se olha ali no Chiquini e fala, temos que fazer isso no cenário, entendeu? Eles têm uma oficina, um ateliê de cenário, com funcionários trabalhando, os atores vão lá, eles também trabalham nessa parte, mas os atores não fazem nada. Mas eles vão lá junto, eles montam, e no dia seguinte já tem um negócio para testar. E pode ser que ela vai olhar e falar, não é isso que eu quero, vamos testar agora um barco. E amanhã eles vão lá e eles fazem um barco, entendeu? Aqui ele falava, quero não sei o quê. Porque ele não é do início do Soleil. Ele entrou no Soleil faz 4 anos, então ele também não é a Moschini, que tem, por um lado, a experiência de direção, então que consegue arranjar tudo isso de uma maneira não só poética, mas também a produção, que dá suporte a isso. E a gente teve que lidar com isso, então foi um processo de muito conflito, porque a gente, por exemplo, como assim você não vai estar todos os dias ensaiando? Fala, meu filho, você ensaia todos os dias? Eu não como. E a gente, como ensaiar, eu prefiro comer ainda. Então, isso para ele é assim, não, você tem que ensaiar todos os dias. E ele tinha que aceitar algumas coisas. E a gente foi também tendo que aceitar que a gente tinha que mudar algumas coisas. Então, por exemplo, o número de ensaios, a gente teve que crescer. A gente estava o número de ensaios. Dias, no final das contas, não tinha como. Porque também era um processo de 3 meses, né? Então ele exigia isso da gente, a gente teve que também... E como é para um grupo que fica 2, 3 anos fazendo um trabalho, tem que restringir um trabalho com tempo X, 3 meses. Não, é horrível, é um parto prematuro, é isso, porque agora você tem que ficar todos os dias na sala de ensaio e por mais que a carga horária, vamos dizer assim, seja a mesma do que se você tivesse feito em 6 meses, a produtividade não é a mesma, né? A obra de arte tem um tempo de decantar, de você entender as coisas, de você ir processando. Mas e se eu disser para você que tem pessoas que ensaiam 3 meses sem ser um grupo e às vezes fica melhor decantado do que um grupo que ensaia 2 anos? Sim, Sim. É porque nesse caso não veio com uma proposta fechada, né? Não, eu acho que tudo é possível, mas né, cada experiência é uma. A gente nunca tinha feito uma peça tão rápida. O Números demorou 1 ano. O Amor demorou o quê? 1 ano. O Sarau, a gente, para chegar nele, foram quase 3 anos de trabalho. Então a gente não é um grupo rápido, fast food. Assim, pode ser um bom ou ruim, é a nossa característica, né? Então fazer uma peça em 3 meses foi tipo assim, foi rasgar a carne. Assim. Mas ao mesmo tempo foi uma opção de vocês. Foi, era o que dava, a gente quis, foi uma escolha, a gente bancou, a gente produziu, a gente trouxe o cara, a gente pagou um salário para ele, então assim, foi uma escolha nossa. Né? Bom, aí voltando aqui, eu só trouxe uns números, porque a gente faz isso, no final do ano a gente, não só no final do ano, mas todos os processos a gente identifica, quantifica, para depois ter uma ideia mais concreta das coisas que aconteceram e também como um registro histórico, né? Algumas realizações, algumas coisas que nós fizemos fora as nossas produções independentes, que todo ano acontece, alguma temporada ou alguma parceria para algum curso, todo ano a gente tem alguma produção independente. Fora isso, nós tivemos o Marrocos em 2009, participamos do Circuito Cultural Paulista com Números em 2010, fizemos o PROC de Difusão Cultural em Bebedouro em 2011, minha cidade. Sou mais Bebedouro. A primeira jornada teatral, que esse foi um evento que nós produzimos mesmo.
fizemos uma temporada no Parlapatões, uma temporada na Funarte. Em 2013 entramos no projeto, que estamos até hoje. O Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo em 2013, Circuito Sesc em 2013 também. Segunda Jornada Teatral em 2014, Circuito Cultural Paulista em 2015, Terceira Jornada Teatral em 2015, Curso de Formação de Atores, que é um curso que a gente começou esse ano, e o Projeto Arautos da Arte, que é um projeto via ICMS, que a gente também começou esse ano, algumas das realizações. Arautos da Arte chama. Aos Arautos da Arte. Aos Arautos da Arte. O nome em comum. Aqui a gente também, um público que a gente tem assim como média, né? Pelo número de apresentações que a gente fez, aqui os espetáculos, e aí alguns pontos da nossa história, né? Porque quando a gente fala de identidade, né, o grupo surge em 2007, 2008, e aí vai trabalhando como dá, né? A gente tenta se produzir, a gente não tem fomento, então na produção a gente vai cavando lugares, né? No início, os atores pagavam mensalidade pro grupo, imagina isso. Porque tinha que escrever em festival, tinha que produzir material, você vai tirar o dinheiro da onde? No início era assim, tinha uma mensalidadezinha. Aí começou, vai para festival. Em 2009, que foi em Marrocos, né, já foi um edital do MINC, que foi para Marrocos, né? Então a gente ia se estruturando e ia usando muito as habilidades de cada ator. Até hoje a gente faz isso. Então, enquanto identidade visual, a gente não tinha um pensamento da coisa. A gente tinha um dos atores, que era o Gustavo, que trabalhava um pouco com arte gráfica, que quebrava um galho, fazia o material que precisava. Em 2010, quando a gente ganha o primeiro PROAC, que foi esse de Bebedouro, a gente começa a se estruturar para tentar dar um salto nessa estrutura de produção. Então a gente contrata uma produtora, né? Então a primeira vez que a gente tem uma funcionária, a gente já trabalhava com secretárias, né? Mas é a primeira vez que a gente contrata uma produtora mesmo, sem ser nós, para assumir essa função, receber um salário. E quando ela entra, ela aponta pra gente uma deficiência, que ela diz: eu preciso que a gente pense um material gráfico para esse grupo. Porque para poder fazer vendas, como é que vocês querem entrar no SESC, ou no SESI, ou seja onde for, você precisa ter um material bacana para apresentar, né? Então ela sentiu essa necessidade quando ela entrou. Aí a gente contratou a Ana Muriel, que é uma artista gráfica, e para que ela criasse essa identidade visual do grupo, que até então não existia, era tudo meio ajambrado. E aí começa esse pensamento também como que o grupo se apresenta daqui para fora, né? A gente já tem as nossas características, a gente já tem nossos espetáculos, a gente já tem nossa forma de trabalho, mas como que é essa identidade visual do grupo? E aí foi nesse período que ela cria esse timbrado, essa identidade dos Geraldos. Eu não sei o quanto vocês têm, que é meio que quem conhece é meio que a nossa cara. Hoje você olha, você já reconhece como Geraldos. Surge em 2010. Isso aqui, esse cardápio também, que era esse material de vendas que a produtora queria. Então, surge tudo junto no pacote. O nosso cartão de visita é assim também, depois posso mostrar. Então, se cria essa identidade visual do Geraldo. A partir de 2010, todo o material gráfico produzido do grupo, de alguma forma, dialoga com essa base dessa identidade visual, vamos dizer assim. Lógico que a cada projeto vai se renovando e vai se alterando. Por exemplo, o último projeto que a gente fez, que é esse do curso de formação, deixa eu pegar aqui, ele está em diálogo com essa arte, mas já vê que é diferente. As amebas já saem, já tem uma outra proposta, mas de alguma forma ainda está dialogando com aquela base. E é a mesma artista? Não. Então, a Ana Muriel, o que aconteceu? A gente foi um trabalho pontual. Ela desenvolveu essa arte e deixou as bases pra gente, vamos dizer assim. E a gente continuava ainda com aquele ator que ainda fazia as funções. Ele não elaborava, então assim, ele mexia no material que já estava pronto, vamos dizer assim. Ela não fez isso sozinha, né? Ela fez com a gente. Então, quando ela veio fazer essa proposta, a gente pegou tudo que a gente tinha, porque a gente tinha os espetáculos. E os espetáculos, eles já tinham um figurino, eles já tinham um cenário, todo um conjunto de referências. E a gente acabou escolhendo também um pintor, que pra gente era um pintor que a gente tinha como referência, que era o Clint, que todos gostavam. E aí ela acabou produzindo um pouco em diálogo com a gente.
e aí depois ela deixou, ela na verdade nunca foi do grupo. Esse foi um serviço contratado mesmo, era um serviço pontual, ela fez esse serviço pra gente, só fez os timbrados, esse cardápio, os cartões de visita e essa base para essa identidade. E aí, nesse ano também, a gente começa a querer então se estruturar. O site estava abandonado, então já tinha o desejo de reformular o site, de ativar. O blog estava parado, mas mesmo assim, isso foi 2010, acho que a gente só reativa mesmo em 2013, né? Mas aí já começou esse pensamento, né? Vamos dizer assim. Você falou uma coisa importante, Marina, que dentro da Ademar Guerra, a gente fazendo sempre uma ponte com nossos grupos. Assim, eu sei que o Douglas quer mostrar lá as coisinhas, mas é bom a gente fazendo uma ponte com o nosso grupo. Você falou que num primeiro momento foi explorado as habilidades pessoais de cada pessoa do grupo no que diz respeito a vários setores, né, do grupo. Eu acho muito importante a gente fazer isso no Ademar Guerra no primeiro momento, estimular nos grupos as habilidades de cada pessoa. Uma pessoa tem uma habilidade para design gráfico, independente da cena teatral. Outra pessoa tem uma habilidade para o figurino, para a cenografia. Então eu acho importante esse depoimento para os grupos, porque o salto seguinte, né, da profissionalização disso, como aconteceu com vocês, vai se dar inclusive pela qualidade do produto do grupo. Ou seja, os modos de produção evoluindo, vai evoluir os profissionais que chegarão. Mas eles não poderão chegar se antes a gente não potencializar as habilidades pessoais do grupo. Quem gosta de desenhar um croquis de cenário, um croquis de figurino, um design gráfico, ou mesmo um contra-regra, uma organização do espaço cênico. Eu acho que a gente tem que estar falando muito sobre isso quando vai aos grupos, porque eu sinto da minha experiência como diretor e como curador do projeto, que é esse lugar da potencialização dessas habilidades que faz com que essas pessoas sintam mais responsabilidade pelos grupos, portanto terão mais disciplina e portanto irão querer fazer mais parte desse lugar que chama-se grupo teatral. E essas hierarquias serão muito mais saudáveis. Até hoje a gente trabalha assim, tanto no aspecto da gestão, todos nós trabalhamos na produção, só que cada um numa área que tem mais a ver com as suas habilidades pessoais. A gente sempre cita a frase, né, que o prazer aperfeiçoa a atividade. E é um fato, né, assim. E na parte artística também, tanto que no curso, daí cada professor vai pegar uma disciplina que tem mais a ver com a sua própria pesquisa, ou com seus interesses, ou com as suas habilidades enquanto ator. A disciplina de corpo e voz, por exemplo, no primeiro módulo eu dei junto com o Lucas. Então eu pegava a parte mais da dança, o Lucas pegava mais a parte do canto, porque ele já tem essa formação em música. E assim a gente vai se complementando, né? Então até hoje a gente segue nessa linha. É que agora já é mais profissional, a gente já tem um salário, a gente já tem uma estrutura. Antes era aquela coisa, né? Eu vou quebrando um galho. Hoje em dia a gente não quebra mais um galho, não. Isso tem a ver com a minha habilidade e eu quero me profissionalizar também nisso. Então o Douglas, por exemplo, que é o coordenador, ele fez todo o trabalho de estudo de gestão, de administração. Então não é mais um quebra-galho. A gente foi se profissionalizando também nessas nossas habilidades, que a princípio eram intuitivas, né? E que a partir do momento que a gente resolveu assumir enquanto função, a gente tem que se apropriar e se especializar, né? Porque de fato foi um dos eixos do grupo mesmo, isso que você apontou da divisão de funções. E que antes você tinha falado dessa coisa de nós sentarmos juntos e definirmos o que é que nós queremos. Então a primeira coisa que nós fizemos para essa organização enquanto gestão foi lá em 2010, já com o Números e com o Ai Amor, num processo em que a gente estava mudando para o espaço, tendo a nossa primeira sede, que era em parceria com a Verônica. A gente fez essa estruturação do ponto de vista da gestão mesmo. E aí o primeiro ponto foi o que a gente chama de desígnio geral, que é o que nós queremos para a nossa vida com esse grupo, juntos e individualmente. Cada ator tinha que falar isso, declarar e encontrar uma forma de responder isso de uma maneira concreta. O que nós encontramos como resposta lá foram dois principais tópicos, que era apresentar teatro, então não está vinculado a nenhuma linguagem mesmo, e o segundo era ensinar/aprender teatro. Isso era o que era mais unânime. Daí depois tinham outros que era
fazer eventos, algumas coisas que não era muito comum a todos. E esses dois, colocados nessa hierarquia, guiaram as nossas produções e as nossas gestões. Então isso se transformava em objetivos concretos. Em cada ano, cada final de ano a gente fazia uma avaliação daquilo que tinha sido e colocava objetivos concretos, como por exemplo, realizar uma apresentação por mês baseado nesses desígnios. Depois disso, mas nessa mesma reunião, a gente fez essa divisão de funções, considerando as habilidades, quando elas haviam, os gostos, quando eles haviam, e um sentido de dever, quando não havia nem habilidade e gosto, mas tinha alguma coisa que precisava ser feita. E isso nunca era cobrado, era sempre uma coisa assim, olha, tem que fazer isso aqui, tem que levar lá. E aí, quem se dispõe? E aos poucos, porque não era como nós todos viemos da escola, que é a Unicamp, que tem uma formação de ator, não tem nem formação de direção, até tem as disciplinas, e não tem disciplina de gestão lá, não sei se agora tem, mas na nossa época não tinha. Nossa experiência era a experiência do ator. Até a gente conseguir transformar isso em gestão foram anos. E da prática, a gente vem muito da prática de fazer o material, levar a negativa. Essa semana levamos outra negativa, de outra coisa que nós tentamos. Mas essa gestão foi se desenvolvendo a partir disso, em 2010, com esse sistema de colocar uma coisa em comum, mais genérica, mas ao mesmo tempo com maior alcance, depois ter um alcance mais pontual, e esses objetivos pontuais, cada vez mais eles têm se simplificado na sua definição, mas se complexificado na sua feitura, que é, por exemplo, esse ano nós colocamos como objetivo fazer o curso de formação de atores e fazer a nova montagem com o Armando. E isso, sim, foi um trabalho que até a gente perdeu horas discutindo se a gente deveria fazer, porque a gente achava que um ia impedir a realização do outro. E aí nós falamos, não, vamos fazer só esses dois. E tinha mais um outro que eu acho que era a reforma do escritório e a reformulação do números. Que assim, ficou pendente do ano passado. Que a gente tem um espetáculo, mas as pessoas ficam grávidas, as pessoas vão morar fora, e esse problema de grupo, substituir em grupo é muito complicado. Como o Ademar quer. Mas é uma realidade. É uma Quanto realidade. maior o grupo, maior vai ser esse fluxo também, de entra e sai, de vai e volta, né? Porque são pessoas com desejos diferentes, momentos diferentes da vida, né? Então acho que é normal também. Também você não pode ficar se vitimizando, né? Ah, ela teve filho e agora não vamos mais apresentar o espetáculo. Não, vamos lá. Quem que vai agora, né? A outra passou um semestre em Portugal, voltou, mas isso é muito legal também. Uma das atrizes está no mestrado, foi fazer um semestre em Portugal do mestrado dela. A gente ia falar, não vai porque eles têm que ficar aqui na festa. Não, porra, vai e traz essa experiência de volta pro grupo, sabe? E a gente se vira aqui nesse semestre que você tá fora. Falei pra você. Não, quando fala do conflito, eu e ela somos os que mais brigam, no bom sentido, porque ela é da prática do como ela resolve tudo. Quando você perguntou, quem é que arruma a casa? Ela arruma a casa. Não ela faz, mas ela que manda todo mundo fazer as coisas, ela que faz as compras. E eu fico uma faxineira. E eu vou fazendo o outro lado, que é ir procurando coisas pra gente fazer mais pro futuro, pensando um pouco a gestão. Então a gente briga muito, porque ela Porque eu tô vendo hoje, briga tá no vendo sentido complementar, né? E aí do ponto de vista mais da produção e não da gestão, é isso que a Marina falou. A gente foi se virando no começo com mensalidades, a gente também no começo, para fazer os números, e para viajar para o Marrocos, a gente vendia muffin, e aí era a mãe da Jaque que fazia os muffins, a minha mãe fazia uma doação lá, ou então ela fazia a bilheteria. No começo era uma coisa bem família, bem circense mesmo, e os números eram uma homenagem para isso, para essa coisa dos circenses mesmo. E aos poucos a gente foi se estruturando, primeiro com festivais, que era o nosso desejo de apresentar, não era nem uma questão de organização, mas isso levava a uma experiência, que daí faz todo sentido com o módulo de circulação que a gente tem no projeto, né? Depois de produzir alguma coisa que você quer circular, e o quanto esse circular, por um lado, serve à produção e digamos assim, a expansão e a visualização do seu produto, mas principalmente para a sua formação, né? E depois a gente começou com algumas produções independentes, editais é uma coisa que a gente começou a trabalhar depois, bem depois, e que a gente não trabalha muito, porque a gente tem procurado encontrar quais são os nossos projetos. Então, quando a gente chega num trabalho com leis de incentivo, a gente já tentou durante 3 vezes, em 2009 e em 2011.
E a gente percebeu que não fazia sentido a gente trabalhar com leis de incentivo naquele momento. Que a gente precisava se estruturar e encontrar o projeto, e que daí o projeto seria feito, e aí ele seria captado, e aí ele seria realizado. E aí, nesse sentido, como a gente tinha tido duas experiências muito que não tiveram sucesso com leis de incentivo, a gente fez diferente. A gente pensou, como é que nós podemos conquistar a atuação nessa área? Porque nós já tínhamos feito editais, SESC, SESI, isso era pra gente comum, mas leis de incentivo não. Nós decidimos partir por um lado pessoal também. Assim como nós surgimos da República, nós sabíamos que a Lei Rouanet existe a possibilidade de você fazer o patrocínio via pessoa física. E eu sabia que a minha mãe, a avó dela, o meu médico, conhecendo mais perto o projeto do grupo, seria um patrocinador. E aí a gente elaborou esse projeto, considerando a pessoalidade mesmo, e que, se fosse aprovado, nós faríamos um mutirão, e nós fizemos um mutirão, onde cada ator se responsabilizou por uma meta, naquele caso foi de R$2.000, e cada um tinha que ir atrás dos seus parentes para conseguir explicar todo o processo da Lei Rouanet. E aí nós conseguimos o 20% do projeto, que era nada para realizar o projeto, mas nós conseguimos, e ele fez com que o projeto acontecesse. Depois, e é esse projeto do curso de formação, que a revista, foi esse ano, que está em andamento, e vamos encerrar agora em novembro. Vai ter a estreia dos nossos alunos. Depois, a gente conseguiu a primeira empresa, que era uma empresa de Viradouro, porque eu sou de Bebedouro, mas a minha família é de Viradouro, que é uma cidade do lado, que chama Viradouro, porque quando chega lá as pessoas viram e voltam, no caso disso não é mesmo. E aí, quando eu fui nessa empresa, que era uma empresa grande, mas em Viradouro, o porteiro conhecia o meu tio. Então eu consegui entrar na empresa. E aí eu tentei falar com o contador, e o contador não estava, mas o contador morava atrás da empresa. E aí eu fui na casa do contador, consegui falar com o contador, e ele me recebeu de chinelo, assim, bermuda, uma coisa que eu sei que não acontece em São Paulo e Campinas. Campinas a gente não tem nenhum patrocinador. E ele me recebeu, expliquei o projeto para ele, ele conhecia meu avô, minha avó, minha tia, ele era contador, então era ele que tomava essa decisão. E aí a gente estruturou esse projeto, conseguiu realizar o projeto. 6 meses depois a gente teve o primeiro patrocínio de uma empresa grande, que foi a Honda, mas aí já tendo, assim como foram os espetáculos em relação ao material e a todas as coisas que a gente tem de produção, também foi com leis de incentivo. A gente primeiro estruturou a equipe, realizou um projeto, e aí a gente tenta estruturar a equipe, o projeto. Até hoje a gente muda os projetos que a gente apresenta para as empresas, que a gente fala, é ruim e vai melhorando. Depois disso é que a gente conseguiu a primeira empresa, que foi agora, que é esse projeto Arautos da Arte, que também está sendo realizado agora. Que é, na verdade, uma volta a um projeto que a gente já tinha feito em 2013, que é o Carequinha, que é uma volta ao Números, na verdade, porque o Números é uma homenagem aos palhaços de todo o mundo. O espetáculo surge com essa proposta de fazer uma homenagem. O Carequinha era um projeto em que nós iríamos homenagear palhaços brasileiros que não eram muito conhecidos. E quando a gente fez o Carequinha, um dos palhaços que a gente ia homenagear, que é o palhaço de Rincão, o projeto foi aprovado em julho. Em dezembro ele morreu de depressão. E aí nós realizamos o projeto com toda a família dele, e depois de um tempo a gente fez o Sarau, que é esse espetáculo, acho que foi um ano e meio depois, que é uma peça em que um conjunto de artistas se reúne para prestar uma homenagem ao líder deles, que acabou de falecer, e que pediu que eles fizessem um último sarau com o corpo dele presente. Então a peça é isso, e o projeto Arautos da Arte é um projeto que faz homenagens para artistas que faleceram recentemente nessas cidades. Então, em Sumaré, existe um artista que chama Moisés Alon, que é um artista que fundou um dos grupos de lá, que chama Mactube, que participou do projeto em 2013, e que eu já conhecia desde 2013, mas que aí casou da gente conhecer. O secretário de Cultura de Sumaré é o Diego, que foi estagiário do projeto, é um dos secretários de Cultura, então também existia esse conhecimento. E um dos artistas homenageados em Campinas é um artista que chama Edgar Riso, que faleceu há 2 meses atrás, foi o meu primeiro patrão no teatro. E a sede dele é na rua da nossa sede. Ele faleceu 2 meses atrás. Então é um projeto que pra gente faz muito sentido.
e que daí a gente vê que ele anda dentro de um edital, ou dentro de um circuito SESC, ou dentro de uma lei de incentivo, mas que existe um projeto por detrás. Né? E aí é muito interessante também você ver como os projetos, os desígnios gerais do grupo e como tudo isso vai delimitando essa identidade. Então, no desígnios gerais dizia que era apresentar e ensinar / aprender teatro. Então, quando a gente vê o nosso carro-chefe hoje em dia, é exatamente isso. Nós somos um grupo que circula muito, então a gente tem uma circulação grande. Em geral, a gente não tem o perfil de, por exemplo, fazer temporadas em São Paulo. Já fizemos, mas não é a cara do nosso grupo. O que é a cara do nosso grupo? É fazer o circuito cultural paulista, como a gente fez esse ano, em Presidente Epitácio, em Pompeia, em Paraguaçu Paulista, sabe? Essa circulação por essas cidadezinhas perdidas no mapa. Por isso que fez tanto sentido entrar no Ademar Guerra. No Ademar. E o ensino, era né? Isso. Porque tem tudo a ver também. A gente não ensina porque a gente precisa do salário de professor. Não, porque está no interesse de todos os integrantes do grupo também ensinar teatro. Então a gente começa em 2009 com um curso livre, depois a gente, quando muda de sede, a gente começa a oferecer cursos específicos, então voltados às pesquisas, né? Curso do Stanislavski, curso de palhaço, curso de dança-teatro, até culminar esse ano, que é esse grande curso de formação de atores, que é um curso que tem uma carga horária de 3 vezes por semana, 3 horas por dia, além disso, 1 vez por mês, uma disciplina de gestão, que também tem a ver com a identidade do grupo, onde todos os atores trabalham na produção, e pensam a gestão, e se interessam por isso. Então, Maria, você fala de circulação. Achei bacana você colocar circulação nesse lugar. Nós temos um módulo de circulação. Eu penso, como curador, que a circulação é o momento da maioridade dos grupos do projeto Ademar Guerra. Né? Por quê? Porque os grupos que vão circular são os grupos que, de certa forma, já alcançaram alguns objetivos que o projeto julga importantes. Por exemplo, organização, disciplina, identidade, até chegar no momento onde você consegue enxergar, de certa forma, um produto final, né? Ou seja, um trabalho expressivo do que significa esse coletivo. Né? Enquanto estudo, trabalho, pesquisa, acompanhamento de orientação e tal. E eu sinto que é nesse momento que você percebe quais serão os grupos que vão resistir à dificuldade de continuar a circulação, porque ela vai implicar em modos de produção, e qual o grupo que realmente não vai conseguir resistir a esse lugar e necessariamente ele vai começar um processo de regressão. Né? Então, por exemplo, nós temos o grupo do Denilson que circula muito. E nesse sentido, o grupo acaba tendo uma autonomia até econômica, porque ele tem que apelar para os editais, para os festivais, para novas possibilidades que você colocou que o seu grupo faz. Né? E a circulação ela é uma adaptação constante de espaço, de milhões de público, exatamente. Então eu sinto que no Ademar Guerra nós temos grupos que quando chegam no lugar da circulação, é como se fosse um deadline, assim, é um momento que nós temos que observar e ver o que eles vão fazer da vida agora. Porque a nossa interferência já não tem mais tanto sentido, porque agora vai chegar nesse lugar da autonomia. Alguns conseguem ultrapassar a linha da autonomia e outros entram no lugar de estagnação e o grupo não consegue mais reagir. Nós temos um grupo do Ricardo de Batatais, que eles não conseguem mais atravessar esta linha, né? E nós temos outros grupos que começam a entender realmente o que é teatro quando eles ultrapassam essa linha. E aí eles podem existir sem o projeto. Eles já passam a trabalhar em parceria com o projeto. Por exemplo, hoje o grupo do Denilson e vocês, na hora que ultrapassam esse lugar de entender essa autonomia, já orientam numa parceria com o projeto. Já não são orientados. Então eu acho bacana vocês trazerem essa experiência que você falou, não, chegou a hora que a gente queria circular, ir para o interior, não fazer São Paulo, porque também tem muito essa necessidade dos grupos de achar que aqui em São Paulo eles vão ter um aval que de certa forma vai dizer se eles são bons ou não, e não está aqui esse lugar, como não está em lugar nenhum, está dentro das pessoas que estão fazendo esse teatro, e esse lugar pode ser qualquer lugar. Então eu sinto essa experiência também muito importante você colocar, entendeu? Assim, porque
traz aí uma maturidade, uma visão de mundo. Eu queria, a propósito da identidade mesmo, uma coisa que, usando o Prodemar Guerra, né, uma coisa que vocês fizeram no grupo, que eu acho fundamental. Em vários lugares que eu vou, a pergunta que eu faço reiteradamente é assim: por que você quer fazer teatro? Para quê? Por quê e para quê? São coisas distintas e que muitas vezes obrigam o sujeito ao pensar isso, se ele quer mesmo, se ele quer realmente fazer isso. E isso eu acho fundamental, essa descoberta mesmo, sabe? Principalmente quando você está em um grupo, porque se você trabalha sozinho, se você não sabe, se você sabe mais ou menos, ou é você com você mesmo. Mas num grupo é muito importante que você tenha um consenso. Nós estamos todos no mesmo barco para onde nós estamos remando, né? A questão daqui a pouco está cada um remando para o lado, o barco começa a andar em círculo. Não vai para frente, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, esse consenso. Se você está em grupo, eu estou com essas pessoas indo para onde? Para onde nós queremos ir juntos, né? O que não impede os movimentos individuais, como a gente tem também no nosso grupo. Por que eu existi nessa técnica? Por conta de que muitos grupos, e eu já passei por vários nesse interior do estado, o cara está no grupo por razões que não são dele. Ou é o diretor que chamou, o namorado, a namorada que está lá no grupo, sabe? Interesses outros, que não o do fazer teatral. Que eu acho, se você não definir isso, por isso a gente encontra grupo que fica oscilando, bate a cabeça na parede, né? E o segundo ponto que eu acho fundamental também é estabelecer um objetivo. O que é que você quer fazer com isso? Que é, no caso, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro. A gente tira todos os anos. As reuniões de avaliação são feitas semestralmente e os objetivos são anuais. Porém, na avaliação semestral, se a gente quiser rever algum objetivo do ano que a gente acha que não está justo, que não está de acordo, você tem o meio do ano aí para rever ou não. Né? Mas a gente continua com essas práticas e elas são fundamentais, porque senão fica nessa coisa do viajão, o sentimento, o teatro, a arte. Não, bem, é trabalho. Né? O que a gente quer, qual é o objetivo, qual é a meta, para quando, qual é o prazo. A gente trabalha, a gente se estrutura muito enquanto empresa mesmo, sabe? Reuniões semanais, avaliações semestrais, objetivos. Além desse lugar que as pessoas elas não percebem nenhum lugar onde elas transitam, elas não têm... parece que está amortecido esse lugar, esse olhar para o mundo, também está muito fechado para esse lugar, quando vocês falam que estão circulando, está muito nesse lugar do encontro, né? Assim, para quem estamos fazendo, como vai ser, e os grupos, às vezes, na circulação, está só cumprindo uma apresentação, eu chego, né, uma agenda. E não é só isso, né? A relação, né, de como a cidade... Eu também pude já circular algumas vezes pelo PROAC. Então, assim, essa relação com o público, aquilo faz crescer muito o trabalho, né? E aí, quando não tem essa relação, não se estabelece isso, e aí não rola. Em 2013, a gente começa a estruturar um setor de comunicação. A estrutura do grupo começa a crescer, então hoje em dia a gente tem um setor que cuida só das leis de incentivo, aí tem o setor da produção, tem o setor da coordenação, tem uma parte que são partes técnicas e estágio, e tem o setor que é só da comunicação. A Tatiana é nossa representante, mas agora não sei se você quer falar um pouco só... Eu entro, na verdade, eu entrei no ano passado, na verdade, para o setor de comunicação. Eu entro como estagiária para o desejo que eu tinha de trabalhar nessa área. Só fazer uma observação, porque a gente tinha contratado uma produtora lá, a gente falou disso, né? E a gente percebeu que não rolava. Que é a mesma coisa das substituições. Alguém de fora, se não viesse de uma experiência mais tranquila, mais escolar às vezes, mais tutorial mesmo, na formação, não fazia sentido. Então a gente começou a trabalhar só com pessoas que primeiro quisessem conhecer o nosso trabalho ou aprender com a gente, não que precisaria depois trabalhar. Então a gente tem desde 2010 um programa de estágio, porque eu era professor do Conservatório Carlos Gomes, então tinha muitas pessoas que faziam curso técnico e que não tinham o que fazer. E a gente começou a receber essas pessoas lá para fazer estágio em todas as áreas possíveis e imagináveis.
menos a área artística. Por quê? Para fazer estágio na área artística, a gente exigia um comprometimento muito alto. O primeiro estágio artístico que a gente teve foi o Lucas. Porque daí ele entrou como ator pro grupo. Que daí depois ele acabou entrando como ator do grupo, mas não era para ser ator. Ele entrou para fazer técnica, para acompanhar a montagem, para ter uma formação mesmo, porque a gente percebe que a nossa formação na Unicamp deu uma base para a gente, que depois a gente trabalha outras coisas, e que às vezes nos grupos do Ademar falta a formação. Então não chega na etapa da produção digital porque não tem nem a formação do ator mesmo, né? E aí esse programa de estágios, ele se mantém até hoje, ele ficou institucionalizado pelo nosso curso, então faz parte do curso as aulas que os alunos têm e um programa de estágio para os alunos do curso, porque é um curso dado por um grupo de teatro. E a gente vê que enquanto formação para continuar o exercício profissional, é interessante que eles participem do cotidiano, do dia a dia, porque tem desde uma completa inexperiência da área, um desconhecimento das coisas mais concretas, até o sonho de ser global. Então a gente pega, pelo programa de estágio, que a gente consegue, em muitos casos, pagar o transporte dessas pessoas que estão nas margens de Campinas, que não conseguem fazer Unicamp, nem conservatório, a gente traz eles e bota eles para fazer a coisa mais concreta, porque daí ele vai ter o conhecimento da produção mesmo, do que é o teatro, e vai, esse sonho que é uma coisa meio narcisista, vai desaparecendo. Mas veja bem, Douglas, nós temos que aprender a lidar com essa nova geração. Você me falou isso. Essa nova geração de atores, as pessoas falam assim, até quer ser global. A gente tem que parar de ter preconceitos, de ser resistente, porque às vezes o mundo mudou, as gerações mudaram. Existe um ser humano dentro dessa pessoa que também quer ser um global. E por que não conversar, ensinar? Eu sempre falo, onde houver alguém querendo aprender, eu vou ensinar. Eu não posso decidir por ele o que ele quer ser, mas eu posso colocar uma forma de olhar o mundo que tem a ver com tudo que nós aprendemos, com tudo que nós somos, da onde viemos, porque no fundo, a escolha pessoal é sempre de cada um, e ela é uma decisão pessoal. Então hoje eu vejo muitas pessoas discriminando, falando isso. Você tem que olhar para esse jovem com o coração aberto. E se ele quiser seguir qualquer caminho, ok. Isso não impede a gente de ensinar que existe teatro, que existem estéticas, linha do tempo, dramaturgia, ok. Né? Eu sinto que mesmo o cara que vai para a Globo, a gente também tem que ter esse cuidado, e eu estou falando isso, esse Firefly, ele fala isso porque ele dá aula no Wolf Maia. Não, porque hoje eu quero olhar mais o ser humano que habita as pessoas, não o preconceito que habita aqueles que olham essas pessoas. O mundo é muito maior do que isso, você entendeu? Eu vejo jovens no Ademar Guerra que chegam querendo fazer teatro simplesmente porque quer fazer teatro e não sabe nem o que estão fazendo ali. E no momento seguinte, depois de 1 ano de orientação, ou 2 anos de orientação, já estão pensando em ir para a Unesp, para a Unicamp, para o Wolf, para o Célia Helena. Ok, eu ainda continuo batendo na tecla que eu vou acreditar até o dia que eu morrer. A harmonia vai surgir da diversidade. Sempre. Né? Eu sempre falo, se o coração é bom, se a cabeça está boa e se a mente está aberta, que venha a tempestade. Porque o resto é silêncio.